Experiência de quase morte. O que acontece quando o corpo humano atinge o seu limite entre a vida e a morte? Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão instigante e ao mesmo tempo misterioso. Nós vamos trazer também uma história exclusiva de uma pessoa que passou por uma dessas experiências. Quando recuperam a consciência após sobreviver a traumas muito graves, algumas pessoas relatam o que teriam vivenciado nesse tempo, como, por exemplo, experiências em locais completamente diferentes. As chamadas experiências de quase morte, EQM, são estudadas por cientistas interessados nas relações entre o cérebro e a espiritualidade. É um campo de estudos considerado polêmico, pois busca a compreensão da consciência humana. Segundo a ciência, essas experiências são um conjunto de vivências passadas por pessoas em morte iminente. Durante essas experiências, as pessoas costumam relatar aumento das percepções e dos sentidos. Pode haver uma sensação de estar flutuando acima do corpo. Há quem até relate cenas detalhadas do atendimento médico que passaram durante cirurgias, reanimações e comas. Outros vão a lugares oníricos, onde encontram parentes falecidos e relatam passar por um túnel de luz. Mais de 90% das pessoas que passaram por esse tipo de experiência voltam com outra percepção sobre a vida. Elas passam a enxergar as coisas com um olhar diferente, valorizam mais a vida e também perdem o medo da morte. A ciência tem usado exames de imagem para observar o que acontece com a nossa consciência durante esse período de quase morte. Pesquisadores têm estudado meios de reproduzir em laboratório esse tipo de experiência. Gostaria de compartilhar com vocês, em primeira mão, um relato de uma experiência de quase morte que um senhor nos enviou. No ano de 2009, na cidade do Rio de Janeiro, o homem que nos contou essa história trabalhava como motorista de ônibus. Além dele, haviam mais 7 pessoas no ônibus e em determinado ponto do trajeto, o veículo foi abordado por criminosos que entraram e começaram a revirar os pertences de todos que estavam ali. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Quando eles menos esperavam, eles perceberam que a intenção dos bandidos era atear fogo no ônibus com todos ali dentro. Na hora que esses monstros começaram a jogar álcool pelo veículo, ele tinha certeza que iria morrer, que aquele era seu fim. A única coisa que ele pensava é que ele não queria sentir dor. Ele estava com muito medo e se sentindo apavorado. De repente, ele começou a perceber a presença de vultos dentro do ônibus. E esses vultos, que ele não consegue definir quem são, tentavam acalmar ele e os demais passageiros. Ele ouvia vozes. Em determinado momento, alguém chegou próximo ao seu ouvido e falou: "Se mantenha calmo, meu filho, você não vai sentir dor. A gente vai te proteger contra qualquer dor física. Apenas mantenha calma, você não vai sentir absolutamente nada." De repente ele percebeu a chama se aproximando do seu corpo, tudo ficou alaranjado e rapidamente ele visualizou um túnel onde via alguém lá no final. Ele perguntava: "Quem está aí? Quem está aí?" para aquela pessoa ao final do túnel, mas ela não respondia, ela se mantinha parada. De repente, a sua consciência começou a alternar os cenários. Ao mesmo tempo que ele se via nesse túnel, ele se via também numa espécie de hospital com todas as pessoas que estavam no ônibus. Era como se ele estivesse sendo cuidado dentro do túnel e ele conseguia interagir com aquelas pessoas que ele reconheceu como as pessoas que estavam com ele no ônibus.
A preocupação de todos era com a família, como que os filhos, as esposas, os maridos iriam se virar sem a sua presença, as pendências que eles deixaram, como que seria a vida dos seus entes queridos sem eles. Eles já sabiam que estavam mortos ou quase mortos e a grande preocupação era com a família. 4 das pessoas que estavam naquele quarto de hospital se levantaram e seguiram rumo à luz, atravessaram o túnel, mas ele e alguns outros permaneciam ali sem entender exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam sozinhos, não estavam sendo cuidados por ninguém, mas ao mesmo tempo sentiam uma enorme paz, uma sensação de acolhimento naquele local. Foi quando uma pessoa entrou naquele quarto com o rosto borrado, ou então ele não se recorda do rosto da pessoa, e falou que estava na hora deles retornarem, que eles não deveriam atravessar por outro lado, eles deveriam andar em sentido oposto naquele túnel. Foi quando ele acordou então e ele estava na ala de queimados de um hospital. Ele tinha mais de 60% de seu corpo queimado. Ele já estava há dias ali, naquele hospital, e as pessoas que ele havia visto cruzando o túnel não tinham resistido aos ferimentos. E essa experiência mudou completamente a sua vida. Ele nunca mais foi a mesma pessoa depois disso. E você, o que pensa sobre isso? Seriam as EQM uma resposta do cérebro à falta de oxigenação e ao estresse intenso? Ou seria tudo isso uma grande experiência transcendental?